Você já se sentiu sozinho, guardando os restos de algo que parece ter morrido para sempre? Já sentiu o peso de uma injustiça tão grande que parecia que até o céu tinha se tornado de bronze e Deus tinha esquecido o seu endereço? Às vezes, a vida nos coloca em situações onde não temos mais o que fazer, a não ser guardar o que sobrou. Mas o que eu vou te contar hoje não é apenas uma história de tristeza. É o relato de como a postura de uma única pessoa, no meio da dor mais profunda, pode forçar um reino inteiro a mudar. Nós vamos falar de Rispa, uma mulher que não aparece em grandes batalhas com espadas, mas que lutou uma guerra espiritual e emocional no topo de uma rocha, enfrentando abutres, feras e o calor do deserto para proteger a dignidade daqueles que ela amava. Se você sente que está no seu limite, se você acha que o seu esforço não está sendo visto, preste muita atenção, porque o que aconteceu naquela colina há 3.000 anos é o segredo para você não desistir hoje. Para entender a dor de Rispa, precisamos entender o cenário de caos em que ela vivia. Israel estava passando por uma fome devastadora que já durava 3 anos. 3 anos de terra seca, de colheitas mortas e de um céu que não enviava uma gota de chuva. O rei Davi, desesperado, buscou ao Senhor, e a resposta foi direta. A culpa era da casa sanguinária de Saul, porque ele havia tentado exterminar os gibeonitas, quebrando um pacto sagrado. A justiça antiga exigia um preço de sangue. Davi perguntou aos gibeonitas o que eles queriam para perdoar a nação, e eles não pediram ouro nem prata. Eles pediram 7 descendentes de Saul para serem executados e expostos. E entre esses 7 estavam os 2 únicos filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Imagine o coração dessa mãe. Ela era apenas uma concubina de um rei morto. Ela não tinha poder político para impedir a sentença. Ela viu seus filhos serem levados, executados, e como se a morte não fosse o bastante, o decreto dizia que os corpos deveriam ficar expostos no alto de uma colina, ao relento, sem sepultamento. Naquela cultura, não ser enterrado era a humilhação suprema, era ser considerado maldito por Deus e pelos homens. Rispa viu o mundo tirar tudo dela. Ela viu o sistema, a religião e a política se unirem para esmagar o que ela tinha de mais precioso. Mas é aqui que a dor se transforma em um escudo implacável. Rispa não foi para casa se esconder. Ela não se entregou à depressão em um quarto escuro. Ela pegou um pano de saco, subiu naquela rocha de Gibea e estendeu sua morada ali, ao lado dos corpos de seus filhos. O texto bíblico diz algo que arrepia a alma. Rispa ficou ali desde o início da colheita da cevada até que as chuvas do céu caíram sobre os corpos. Isso não foi uma semana, foram meses. Meses sob o sol escaldante do meio-dia, onde a pele queima e o ar falta. Meses sobre a geada das noites do deserto, onde o frio corta como uma navalha. Mas o pior não era o clima. O pior eram os abutres durante o dia e as feras selvagens durante a noite. Rispa se tornou a sentinela do impossível. Com um cajado na mão e lágrimas nos olhos, ela espantava as aves de rapina que vinham para devorar os restos de seus filhos. Ela lutava contra os lobos e chacais que cercavam a rocha na escuridão. Ela não deixava que o mundo devorasse o que ainda restava de sua família. Talvez você esteja vivendo o seu momento de rocha de Gibea. Talvez você esteja aguardando uma empresa que faliu, um casamento que se despedaçou, ou uma promessa que parece ter sido morta pela injustiça alheia. O mundo ao seu redor está cheio de abutres, pessoas que vêm apenas para apontar o seu erro, para falar da sua derrota, para devorar o que sobrou da sua autoestima. A tentação é largar tudo e fugir, mas a lição de Rispa é sobre a fidelidade no luto. Ela entendeu que se ela não podia trazê-los de volta à vida, ela podia garantir que eles não seriam desonrados. Ela escolheu a dor da vigilância em vez do conforto da desistência. E o que ninguém imaginava é que o seu silêncio estava fazendo mais barulho nos corredores do palácio do que qualquer protesto.
Davi era o rei. Ele tinha guerras para lutar, um reino para administrar e problemas gigantescos para resolver. Mas a notícia daquela mulher no topo da rocha começou a circular. Você ouviu o que a concubina de Saul está fazendo? Diziam os servos. Ela não sai de perto dos corpos. Ela está lá há meses. Ela não dorme, ela não desiste, ela está protegendo os mortos. A persistência de Rispa começou a incomodar a consciência de Israel. O amor sacrificial de uma mãe estava expondo a indiferença de um reino. Davi percebeu que enquanto ele tentava resolver a fome da nação com política e sacrifícios de sangue, uma mulher estava ensinando o que era misericórdia e honra. Essa é a primeira grande cura que precisamos receber hoje. O seu sacrifício no silêncio tem o poder de mover quem está sentado no trono. Você pode achar que ninguém está vendo as suas noites em claro, as suas orações regadas a lágrimas, ou o esforço que você faz para manter a sua integridade enquanto tudo desmorona. Mas Deus, o grande rei, está observando. O agir de Rispa não mudou apenas o destino de seus filhos, mudou a postura do próprio rei Davi. Davi foi movido por aquele exemplo de lealdade extrema. Ele ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem recuperados e que todos, inclusive os filhos de Rispa, fossem enterrados com honra no túmulo da família. E o texto termina dizendo algo poderoso. Depois disso, Deus ouviu as orações pela terra. Você percebe o segredo? A chuva que Israel tanto precisava só caiu depois que a honra foi restaurada através do luto de Rispa. Às vezes, o seu céu de bronze só vai se abrir quando você decidir que não vai abandonar a sua posição, por mais dolorosa que ela seja. O milagre não veio de um grande sermão, veio de uma mulher cansada que se recusou a deixar o inimigo tocar no que era dela. A notícia das ações de Rispa não voou apenas pelas ruas de poeira de Gibea. Ela subiu as escadarias de pedra do palácio em Jerusalém. Imagine o momento em que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o guerreiro que enfrentou gigantes, foi confrontado pelo relato do sacrifício de uma mulher que não tinha nada além de um pedaço de pano de saco e um cajado. Davi ouviu que Rispa não permitia que os abutres tocassem os corpos de dia, nem que as feras os levassem de noite. Naquele instante, algo estalou no coração do rei. Ele percebeu que a justiça que ele havia tentado aplicar estava incompleta. Ele entendeu que a obediência à lei de Deus exige também a presença da misericórdia e da honra. O exemplo de Rispa foi tão forte que moveu o rei a fazer o que ele deveria ter feito anos antes. Ele buscou os ossos de Saul e de Jonatas, que estavam em poder de estrangeiros, e ordenou que todos fossem enterrados com dignidade no túmulo da família de Quis. Aqui está uma verdade que você precisa abraçar. A sua fidelidade no pouco, no silêncio e na dor tem o poder de despertar gigantes que estão dormindo ao seu redor. Às vezes você está lutando sozinha por uma causa, tentando manter a chama da esperança acesa em um casamento destruído ou em uma carreira que parece ter morrido. E você se pergunta, vale a pena tanto cansaço? Vale a pena enfrentar esses abutres todos os dias? A história de Rispa grita um sim absoluto para você. O sacrifício dela forçou o rei a agir com justiça. O luto dela restaurou a dignidade de uma linhagem inteira. Mas o impacto mais profundo não foi político, foi espiritual. A Bíblia diz que, depois de terem sepultado os ossos e honrado os mortos, Deus ouviu as orações pela terra. A chuva caiu, a fome acabou, o céu se abriu. E tudo isso começou porque uma mulher se recusou a sair do seu posto de vigia. Muitas vezes, a fome que você está vivendo hoje, a escassez que assola a sua vida financeira ou o deserto emocional que você atravessa, não vai passar com uma fórmula mágica ou com um atalho rápido. Ela vai passar quando a honra for restaurada. Rispa nos ensina sobre a cura através da persistência. Ela não estava tentando trazer os filhos de volta. Ela estava curando a memória deles. Ela estava dizendo ao mundo que, embora eles tivessem sido condenados, eles ainda eram amados. E você? O que você está protegendo hoje? Quais são os sonhos que os abutres da dúvida estão tentando devorar?
Os abutres são as vozes que dizem: desiste logo, isso já morreu. Olha a sua idade, não dá mais tempo. Ninguém está vendo seu esforço. Por que continuar? Rispa segurou o cajado e disse: enquanto eu tiver fôlego, o inimigo não toca no que é meu. A cura para a alma cansada vem quando entendemos que Deus não é indiferente ao nosso luto. Ele viu cada gota de suor de Rispa sobre o sol de Israel. Ele sentiu cada calafrio que ela teve nas noites de geada. Ele estava lá, fortalecendo os braços dela para espantar as feras. Deus é o rei que observa da sacada do céu e diz: eu vejo a sua sentinela. Eu vejo a sua dor. Eu vejo que você não abandonou o seu posto. A sua dor tem um propósito, e o seu sacrifício está gerando um peso de glória que você ainda não consegue medir. A chuva vai cair na sua terra. O período de seca está chegando ao fim. Mas não saia da rocha antes da hora. Mantenha o seu pano de saco estendido. Mantenha a sua oração firme. Mantenha a sua integridade intacta. A história de Rispa é um drama de perdas, mas termina como uma epopeia de honra. Ela entrou para a história não pelo que ela falou, mas pelo que ela suportou. Ela redefiniu o significado do amor sacrificial. Ela provou que o amor não é apenas um sentimento, é um escudo. É estar presente quando não há mais música, quando não há mais aplausos, quando só restam as ruínas. E se você hoje se sente como uma ruína, saiba que nas mãos de Deus, ruínas são apenas o material para uma reconstrução magnífica. A persistência de Rispa mudou o coração de Davi e moveu a mão de Deus. O que a sua persistência será capaz de fazer se você decidir não se entregar agora? Você não é uma vítima do destino, você é uma sentinela da promessa. Talvez você tenha sido colocada nessa situação difícil não para ser destruída, mas para ser a pessoa que vai abrir as comportas do céu para sua família. Às vezes, Deus escolhe uma pessoa em uma linhagem para ser aquela que vai pagar o preço da intercessão, aquela que vai vigiar sobre os ossos do passado até que a vida nova floresça. Se essa pessoa é você, não se sinta injustiçada, sinta-se escolhida. O peso é grande, mas a recompensa de ver a chuva cair sobre a sua descendência será infinitamente maior do que qualquer cansaço que você sente hoje na rocha de Gíbea. Antes de encerrarmos essa jornada pela história dessa mulher incrível, eu quero falar diretamente ao seu coração que está exausto. Eu sei que o sol tem sido forte demais e que as noites têm sido solitárias. Eu sei que os abutres não param de rodear a sua mente. Mas eu quero te convidar a renovar o seu voto de confiança hoje. O rei está ouvindo o seu silêncio. O céu está preparando a chuva. A justiça de Deus está se movendo a seu favor, mesmo que você ainda não veja. A sua história não termina na rocha do luto. Ela termina no jardim da restauração. Rispa não abandonou seus filhos, e Deus, o Pai Celestial, jamais abandonará você. Se a história de Rispa falou com a sua dor e trouxe um novo fôlego para a sua luta, eu quero te fazer um pedido especial. Não guarde essa força só para você. Nós estamos construindo aqui um canal que vai além de contar histórias. Nós queremos ser a voz que te ajuda a permanecer de pé quando tudo ao redor desmorona. Queremos trazer mais dramas reais, mais aventuras de superação e mais mensagens que tocam a ferida e trazem a cura. O meu desafio para você hoje é o seguinte: qual é a área da sua vida que você estava prestes a abandonar e que depois de ouvir sobre Rispa, você decide que vai continuar vigiando? Escreva nos comentários: eu não vou sair da rocha. Ao escrever isso, você está declarando que os abutres não vão vencer e que você acredita na chuva que está por vir. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão transformar a sua visão de mundo. E deixe seu like como um sinal de que essa mensagem cumpriu seu propósito. Compartilhe este vídeo com aquela mãe que está lutando, com aquele pai que está cansado, ou com qualquer pessoa que precisa ser lembrada de que o seu sacrifício está sendo visto. Fique firme. O sol pode estar escaldante agora, mas o som da abundante chuva já está sendo ouvido no mundo espiritual.
Muito obrigado por assistir. Obrigado por ser parte dessa comunidade de sentinelas. E nos vemos na próxima grande história de poder e fé. E antes de eu ir, se você sente no coração o desejo de mergulhar mais fundo nessas histórias e quer ter a palavra de Deus sempre por perto, eu deixei um link especial na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado para você adquirir a sua própria Bíblia. Ao comprar através desse link, você não paga nenhum centavo a mais por isso, mas essa pequena ação ajuda imensamente o nosso canal a continuar crescendo e a levar essas mensagens de fé e esperança para muito mais pessoas. É uma forma de você investir na sua vida espiritual e, ao mesmo tempo, apoiar esta missão que estamos construindo juntos. Muito obrigado por assistir. Obrigado por ser parte dessa comunidade de sentinelas e nos vemos na próxima grande história de poder e fé. Até logo!